Bom dia, meus irmãos, a graça de Deus seja convosco. Olha aí, meu, ao vivo, segura aí. Tempinho aí pra gente ajeitar aqui. Não sei se eu estou sentado, acho que eu vou em pé, depois eu sento, ou sento depois fico em pé. Aquele pedestal que tem a castanha maior, pega lá nas aí, senhor Alan Belts, pois esse. Bom dia, meus irmãos, pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Nós vamos hoje usar esse texto como base, né? Inventar de pegar textos do Antigo Testamento, então nós estamos com uma tarefa hoje um tanto quanto difícil, porque são textos muito profundos, né? A gente precisa ler o Antigo Testamento sempre buscando interpretá-lo segundo, né, o Evangelho, tá? E isso não é muito fácil, porque você contextualizar, precisa achar, né, ali o que realmente Deus quis dizer, né, com aquilo que Ele se propôs. E aqui eu quero te dar primeiro um contexto, né, do livro de Crônicas. É um livro que foi escrito, né, justamente, deixa eu tentar apertar esse aqui, está mexendo aqui, isso. Então é um livro que foi escrito, né, num tempo em que Israel era bem inconstante por conta dos seus governantes, né, seus reis. Então entrava um rei na sucessão que era temente a Deus, Deus de Israel, Deus de Davi, Deus de Isaac, Jacó, Abraão, né? E o reino prosperava. Entrava outro rei que não temia a Deus, que cultuava outros deuses, erguia altares idólatras, e o reino decaía. O reino entrava em desgraça porque o povo se corrompia e Deus, né, colocou princípios, né? Deus, ele tem uma palavra que é imutável, ele cria leis, né, e essas leis fazem parte da própria natureza de Deus. É como se ele expressasse a sua natureza através dos mandamentos. Então Deus fala, não matar. Por quê? Porque isso faz parte da natureza de Deus. Deus é criador, né? Então ele expressa a sua natureza através de um mandamento que vai beneficiar a vida do homem, que vai dar um caminho, uma direção para a vida do homem. Se o homem se afasta desse caminho, há uma consequência, né, também para essa ação de se afastar. E a consequência é a morte, a separação de Deus, né, é perder qualidade de vida, enfim, é o que nós já sabemos, né, que acontece. Então, meus irmãos, Israel estava passando por um momento, né, nesse livro de Crônicas, em que o rei que tinha entrado, né, até então, o rei Ezequias, um rei que serviu a Deus. Mas antes de falar dele, eu quero falar um pouquinho agora sobre princípios. Por quê? Porque nós vamos entrar aqui num texto que eu vou precisar extrair, nós vamos precisar entender os princípios aplicados aqui. E o que são princípios? Princípios são a base doutrinária, né? A base de ensino, a base de valores, o alicerce sobre o qual vai ser estabelecido o conhecimento de Deus. Então, não há como eu conhecer a Deus se eu não conhecer os seus princípios, aquilo que rege a natureza dele, aquilo que rege a vida dele. Estão entendendo? Isso se aplica em qualquer área. Por exemplo, princípios da construção civil. Aí você vai entrar nos cálculos para se fazer um alicerce, nos cálculos para se fazer uma parede. Então você pode mudar a forma da parede. A parede pode ser inclinada, mas o princípio de construção, os cálculos têm que ser os mesmos, senão a parede cai, né? E a palavra de Deus fala que o princípio, né, de Deus, ele é imutável, assim como o próprio Deus, né? Então, deixa eu organizar aqui, muitas anotações hoje. Deus falou muito comigo essa manhã, assim como durante a semana, né? Então, os princípios de Deus também são imutáveis como ele. Em Hebreus 13:8 ele fala que
Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Em Apocalipse 22:13, Ele é o alfa e o ômega. Então, Ele é o princípio e o fim. E a sua vontade segue a sua natureza, né? E Ele não muda. Então, uma coisa que você tem, uma conta que você tem que fazer quando você decide seguir a Deus e a Jesus é o seguinte: você está seguindo alguém que fala uma coisa, que cumpre o que ele diz, que a sua natureza determina que ele seja exatamente segundo o que ele falou. Então Deus não fala coisas vãs, vazias, que ele não vai cumprir. Pelo contrário, tudo que ele disse, ele mantém, ele sustenta. Tudo que ele criou, ele sustenta com a sua palavra, né? Então nós estamos lidando com alguém que segue princípios, tá? Não é alguém que muda de acordo com a situação. Isso serve para quê? Para que você tenha paz, para que você lembre que o que Deus te prometeu lá no início, Ele se encarrega de cumprir, tá? Então você pode ficar tranquilo, que você está construindo uma casa, né, sobre um alicerce que é imutável. Por isso que ele fala que aquele que construiu sua casa sobre a palavra, a casa resiste, a construção, né, o caráter que está sendo gerado, ele resiste nos tempos difíceis. E nós estamos passando um tempo muito difícil, por isso dessa palavra. Amém? Então, princípios é isso, né? Se você pega lá, por exemplo, você vai entrar numa empresa, é muito importante você saber o que da empresa: missão, visão e valores. Não é o salário, não é o cargo. Isso é até secundário. Tem que estar alinhado com o seu dom, o seu talento, mas isso é secundário, né? Por exemplo, eu posso receber uma oferta de emprego de uma empresa que paga muito bem, que me dá o cargo que tem a ver com o meu dom e o meu talento, onde eu vou conseguir crescer profissionalmente, mas é uma empresa que tem princípios, né, diferentes dos meus, ou diferentes dos de Deus. E aí a minha missão, né, não vai ser adequada com os meus valores. Ou seja, eu vou sair fora da missão que Deus já me deu. Por isso é muito importante a gente entender desse ponto de vista, tá? Missão, visão e valores de empresas, de instituições, ditam a forma que ela deve andar. Simples. Então, por exemplo, missão é o que a empresa quer fazer, né? O que ela se propõe a fazer, o que ela entende que ela deve fazer. A visão, né, é o que ela sabe que tem que fazer. Então, por exemplo, ela tem uma visão: fazer, né, um mundo melhor. A missão dela, então, é criar serviços, produtos que melhorem o mundo. Mas sobre quais valores? Respeitando os seres humanos. Mas tem empresas que fazem sem respeitar os seres humanos. E você já viu um monte: polui o meio ambiente, né? Não tem plano de carreira que propiciam com que os seres humanos cresçam profissionalmente. E aí você trabalha numa empresa dessa, você pode até trabalhar, mas você tem que ter na sua cabeça que a sua missão é diferente da dela. Então você vai em algum momento desalinhar com essa empresa. Por isso é importante você saber isso. Com Deus é a mesma coisa. Se eu decido seguir a Deus, meus irmãos, eu preciso saber com qual base eu vou fazer isso. Amém? Porque Deus é um Deus de princípios. Então, princípio é aquilo que rege a forma com que eu vou executar a minha missão, que foi que me foi revelada através da visão. Amém? Então a visão diz o que eu vou fazer. Isso se torna a minha missão de vida. Amém? Agora vamos falar sobre o contexto aqui do livro de Crônicas. O livro de Crônicas é um livro que foi, vai contar a história aqui nesses capítulos do rei Ezequias. Conta a história de outros reis também de Israel, tá? O rei Ezequias era filho de Acás, tá? Filho do rei Acás, e foi sucessor no trono, né, de Israel. Acás era um rei que, como eu falei, era inconstante os reis. Então esse rei Acás, pai de Ezequias, foi um rei que não honrou, né, a Deus.
construiu altares idólatras, perseguiu os sacerdotes, fechou o templo de Deus, o templo, né, construído pelo rei Salomão, e foi construindo altares idólatras, postes de outros deuses nas esquinas de Israel. Se você não entende isso, é o seguinte: ia lá fazer um poste, falava, esse aqui é Deus Baal, fazia um touro, esse aqui é outro Deus, Deus de outros povos. Então esse rei Acaz, ele não foi fiel a Deus. Quando Ezequias, né, seu filho, ascende ao trono, ele começa a desfazer tudo que Acaz tinha feito e voltar ao reino, né, dos caminhos do Senhor. Então Ezequias foi um homem fiel a Deus, temente a Deus, que fez tudo, tá, para cumprir a vontade de Deus. E isso, né, agradou a Deus, tá? Olha só, o contexto do livro, né, de Crônicas, completando aqui, profetas, né, pregando o castigo de Deus, né, inclusive Isaías. Essa é a época do profeta Isaías, né, o primeiro lá nos livros proféticos, né, o maior profeta, que é o livro maior, que tem mais profecias, tá? Então era um tempo assim difícil, mas que Ezequias estava consertando. Nesse momento eu gostaria, tá, que você escrevesse aí, lembrasse. Primeiro você lembra de uma situação que era impossível para você consertar e que Deus foi lá e operou um milagre. Lembrou? Vou falar uma minha como exemplo. Meu pai, quando eu tinha 15 anos, sofreu um AVC, seguido de um derrame, e o médico disse que ele não viveria após a noite. Ele ia passar essa noite e no outro dia ele provavelmente estaria morto, porque não tinha mais o que fazer para a medicina. Situação impossível. Eu passei a noite orando, rezando naquela época, né? E no outro dia o médico veio e falou que meu pai tinha milagrosamente se recuperado, né? De alguma forma aquilo estava reduzindo. Então esse foi um milagre. Eu queria que você lembrasse de um na sua vida agora. Pode ser grande ou pequeno. Ao seu ver, nenhum milagre é pequeno, mas esse tipo de situação. Faça isso. Lembrou? Agora você vai lá, né, no chat nosso aí, do Instagram ou no Facebook, nos comentários, e escreva de maneira rápida e sucinta, né? Fui curado de uma doença, fui curado de câncer, fui curado de qualquer coisa, né? Escreve lá, beleza? No final nós vamos lembrar disso aí, amém? Beleza, pode começar a escrever e compartilhar. Eu queria que você participasse, tá, desse culto hoje. E aqui, voltando ao contexto do livro de Crônicas, o rei Ezequias começa a fazer o que agrada a Deus. E nesse momento, né, por incrível que pareça, né, porque a gente tem na nossa cabeça que quando a gente está fazendo tudo que Deus quer, por mais que a gente ache que dá conta, a gente não dá. Mas a gente acha. Então eu falo, estou fazendo tudo que Deus quer, tudo certinho, eu estou aqui 100% com Deus. A gente pensa que a gente está imune a passar situações difíceis, não é isso? Logo, eu crio na minha cabeça uma escala de recompensa, e acho que Deus funciona assim. Quero te falar uma coisa: um dos princípios de Deus é que Ele é gracioso, tá? Não tem a ver com o cumprimento de leis, nem de ordenanças, tem a ver com o caráter dele de abençoar aqueles que Ele ama. Só isso. Então, Deus, Ele nos trata segundo a graça, tá? Tanto é assim que Ele vai fazer, né, Ele vai criar situações muitas vezes difíceis para nós, mesmo a gente andando correto. Então você pega aí, né, no livro de Crônicas 32, versículo 3, né, e já fala aqui, ó, olha só que legal. Ele tomou, desculpe, 2 Crônicas 31, versículo 20, pouquinho antes aí. E assim fez Senequeribe, assim fez Ezequias em todo o Judá, e operou, aqui é o centro, ó, e operou aquilo que era bom, e reto, e verdade diante do Senhor seu Deus, em toda a obra que ele começou no serviço da casa de Deus,
e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus. Ele o fez de todo o seu coração e prosperou. Então, beleza. Então, esse rei Ezequias fez o que Deus aprovava. Mas acontece que o povo assírio, que era vizinho ali de Israel, mais, se não me engano, ao norte, ou isso. Esse povo era um povo conquistador, um povo bárbaro. Esse povo resolveu invadir Judá, estava em expansão, e eles invadiram primeiro, resolveram invadir Israel, começaram pelo reino de Judá, tá? O contexto do texto é esse, nós vamos ler rapidamente, mas é isso. Então, os assírios, para quem não sabe quem são os assírios, deixa eu te falar, era um povo bárbaro que dominava as nações vizinhas, Depois de Israel, foi a nação que dominou grande parte ali do Oriente, tá? Do Oriente Médio. Então, Israel era a nação próspera, mas os reis começam a rejeitar a Deus e a seguir ídolos. Vem a Assíria e começa a crescer, tá? E nesse momento, o rei da Síria, Senaqueribe, olha que nome lindo, Senaqueribe, isso aí, ele vai e invade Judá, começa a invadir Israel e invade Judá, tá? E as cidades fortificadas, e as isola, para conquistá-las. Dominando a Judá, o exército muito grande, ele começa a se dirigir para Israel, tá? E se dirigindo para Israel, o rei Ezequias fica sabendo, ele envia mensageiros para avisar que ele está indo, vai arrebentar com tudo. Esse Senaqueribe era um rei falastrão, viu? Era um rei que não respeitava nada não, que ia dominar tudo. E diante disso, a gente fica pensando, mas o que Ezequias fez de errado, para acontecer uma tamanha desgraça dessa com ele? Um exército quase que invencível, E para Israel, humanamente falando, era invencível. E talvez hoje você está vivendo uma situação semelhante a essa. Você está com um inimigo à sua frente, por isso que eu te falei que a gente vai ter que tirar os princípios aqui. E o princípio aqui é um homem temente a Deus, um povo temente a Deus, que está diante de uma situação impossível para eles mesmos resolverem. Você consegue identificar isso na sua vida? Você consegue levantar uma situação dessa? Se você não conseguiu lembrar de um milagre, você consegue ver na sua vida hoje algo bem difícil? Trabalhar diante do coronavírus, manter seu emprego diante do coronavírus, manter a sanidade mental diante da quarentena, manter seu casamento tendo que conviver com sua esposa 24 horas por dia ou com seu marido, amar seus filhos, mesmo eles te chamando o dia inteiro e pedindo coisas, querendo fazer, fazer coisas normais para a criança. Você consegue manter sua sanidade mental? Pensando se o dia de amanhã você vai ter o que comer, se você não vai ter que depender de alguém? Difícil, não é? Situação difícil. Ou diante da doença, Quantos morreram já, velhos, jovens? Essa doença não tem um padrão, a gente não sabe, Eu conheço gente que teve câncer e terminou o tratamento de um câncer em janeiro, fevereiro, teve a doença em março e foi assintomático, com mais de 70 anos. Da mesma forma, eu conheço crianças, já vi casos de crianças com imunidade à primeira vez perfeita que morreram. Então, como é que a gente vai fazer? É uma situação que realmente nos deixa desmotivados. E era assim que Israel poderia ficar. Mas o que manteve esse reino forte? O que manteve esse reino da maneira que manteve? A gente segue a história e vê que eles não se desesperaram. Eu vou começar a te falar, tá? Você vai ver o primeiro ponto aqui no texto. Nós vamos ler o texto agora e já vamos começar a identificar isso aí. E tá aqui, vamos lá, Vou pegar aqui que aqui é melhor. Então, 2 Crônicas 32:1. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta felicidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Judá, é uma cidade hebreia de Israel. Então, Judá estava lá, e o rei Ezequias estava em Jerusalém, capital, que na época era um pouco afastada ali de Judá, até hoje, mas que então invadiu parte do reino, de Israel.
E o rei Ezequias viu, que ele fez isso. Versículo 3. O que ele fez? Consultou seus oficiais comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim juntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou os trechos quebrados do muro, construiu torres sobre ele, construiu um muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar nossas batalhas. E o povo ganhou confiança e disse a Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus, qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-los e amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade. Retiraram-se ao Deus de Jerusalém, referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses de outros povos da terra, para que não passam de obra de mãos de homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. Certo dia, ao adentar o templo do seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. Então, meus irmãos, vocês veem que a história aqui foi pesada, Foi algo assim, impossível humanamente, mas que foi dada a vitória para Israel. E aí você pode estar se perguntando: não, então há uma chance de eu me sair bem, mesmo nessa situação totalmente contrária que nós estamos vivendo. Só um caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é imutável. Vai depender, meus irmãos, e nós vamos ver aqui pelo texto, se você é um homem de princípios, se você é um homem alicerçado na palavra de Deus, homem e mulher, tá? E aí eu quero te trazer agora as ações práticas que o rei tomou diante da ameaça, para que você possa fazer isso ainda no dia de hoje, que você já comece entendendo o que você tem que fazer. Primeira ação, ele convocou o seu conselho diante da ameaça. Então,
Você tem tomado conselho? Aqui eu não estou te falando pedir conselhos, não. Eu estou querendo dizer quem é conselho com você. Ser conselho quer dizer que eu não faço as coisas sozinho. Eu não tomo decisões da minha vida sozinho. Quer dizer que eu tenho uma consciência que a minha vida não é individual, mas ela é uma vida coletiva. Amém? O Alan pregou isso semana passada. Tá? Não é uma reunião de eus. Não. Tá? Isso aqui é uma comunidade. Vida com Deus se refere à família. E não família no sentido aglomeração sem comunhão. Não, família no sentido somos um. Amém? Então tenha essas pessoas que são um com você. O rei Ezequias tinha. E o que ele faz? Né? Olha só, ameaça real, Senaqueribe, a Síria. A Síria, a capital da Síria é Nínive, meus irmãos. Você que não sabe, é aquela mesma cidade, né, que Deus mandou Jonas ir lá pregar contra, porque eram pessoas que estavam promovendo o mal, tá? E eles estão lá, dominaram já grande parte de Israel, estão chegando lá para dominar a capital. Qual que é a ação, né, que o homem de Deus toma? Primeira coisa, conselho. Chame aqueles que são sábios aos seus olhos, que são família com você, que estão junto com você para a praça, né? E tome conselho com eles, né? Não faça isso, tá? Através da TV, através da internet, através de meios de comunicação. Isso aí você vai para buscar informação, não conselho. Informação são dados. Dados é visão humana, tá? Conselho é sobrenatural, envolve oração, intimidade com Deus, reconhecer a voz de Deus e trazer em comum. Nenhuma profecia é de individual interpretação. Estava conversando com a irmã essa semana e falando para ela, isso que você tem não é para o mal, mas é para o bem. Você precisa começar a compartilhar isso com a igreja, que aí você está cumprindo seu propósito. Então, meus irmãos, talvez você ache que a dificuldade na sua vida só diz respeito à sua casa. Não. Muitas dificuldades que os profetas passaram, né, situações, era para revelar a palavra de Deus à igreja. Então, primeiro ponto, conselho. Tá? Por quê? Olha a estratégia que o conselho deu. Corte a água que vai matar a sede deles aqui em volta. A água fala, né, segundo a palavra de Deus, daquilo que supre a vida. Tanto que fala que há um rio que corre do trono de Deus, por onde ele passa, as árvores são frutíferas, a vida em abundância. Em várias passagens, mas se você quiser Salmo 1, né? É um salmo que eu gosto muito. E ele fala que onde há água há vida. Então você quer tirar a vida do seu inimigo, quer tirar a força do seu inimigo? Tira a água dele. O que quer dizer isso, meus irmãos? Não deixe que o recurso que Deus está colocando na sua vida, né, de entendimento, de tudo, seja desperdiçado com o inimigo. Tome conselho com os de casa. Por isso que eu disse, não ouça televisão. Você está vendo televisão para tomar decisões, você está errado. Você tem que ver televisão para saber o que está acontecendo no mundo, para você poder orar pelo mundo, para você poder orar pela sua casa, pela escola, pela prefeitura, pelos governantes, tá? Para que você saiba o que está acontecendo, mas não deixe isso te contaminar. Segundo ponto, né? Primeiro foi conselho, o segundo é não alimente o inimigo, que eu acabei de falar. Essa água, não joga isso para o inimigo. Corte, né? Tudo que você puder cortar de recurso que está sendo desviado daquilo que cumpre o seu propósito em Deus. Amém? Terceiro ponto, fortaleça suas defesas. Tá? Você vê aqui também que o rei, né, ao invés de ficar só esperando, o que ele faz? Ezequias manda, né,
fortalecer as suas defesas. Constrói um muro após outro muro, reforça os muros de arrimo da fortaleza e manda fazer escudos e lanças e espadas. Tá? Aqui, como eu tiro o princípio disso aqui? Você vai lá em Efésios 6. As nossas armas são espirituais em Cristo. Para quê? Para quê? Para nos manter firmes no dia mau. Ele começa falando: e tendo feito tudo isso, tudo que Efésios fala, do capítulo 1 até o 6, tendo feito tudo isso que Paulo descreve, são muitas ordens ali, muitos mandamentos, muitos princípios. O Alan compartilhou isso semana passada. É um livro rico, que ele fala de tudo ali. Tendo feito tudo isso, agora fortifiquem-se em Deus, né? E na sua armadura. E aí ele fala da armadura de Deus, tá? E a armadura de Deus, meus irmãos, ela não é física. Ela não é uma carcaça de metal, não é escudo de metal, não é espada. Mas esse texto traz isso justamente para nos dizer o que nós temos que fazer nos dias de hoje. Então você precisa de palavra, oração, salmos, hinos, cânticos. Isso santifica. Isso nos traz à mente aquilo que nos dá esperança, né? Então, olha só, fortaleça suas defesas. Nossas armas são espirituais em Cristo. A armadura, Efésios 6:11. Fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Não despreze o mundo espiritual. Estamos sobre esse mundo. Nós somos espirituais. Logo, nossa armadura, nossas defesas são espirituais. E tendo feito tudo, meus irmãos, tendo tido conselho, não alimentado o seu inimigo, tendo feito tudo que você pode fazer para ser fiel a Deus, como Ezequias fez, tá? Fortaleça-se em Deus e no seu poder. Sabe, tem muita gente que vive hoje como se o mundo espiritual não existisse. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. Isso é loucura. A pergunta é a seguinte: vocês viram, né, que essa semana George Floyd, né, ele era um homem negro dos Estados Unidos, na cidade de Minneapolis, estado de Minnesota, 46 anos, exatamente minha idade, novo, como eu, 0 bala. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele estava fazendo uma compra, pagou com uma nota de $20, o pessoal desconfiou que a nota era falsa, né? Nos Estados Unidos a segregação racial ainda continua muito tensa, né? A discriminação lá é muito violenta. Que era um homem negro, provavelmente se fosse eu não teria acontecido nada, né? Se fosse qualquer homem branco não teria acontecido nada, mas como ele era negro, desconfiaram, chamaram a polícia, o policial o algemou, ele sem resistência foi algemado, saiu algemado, tem imagens que comprovam isso, né? O policial chegando no veículo, deitou ele no chão, prensou sua cabeça contra o asfalto, pôs o pé em cima do seu pescoço e pisou, de maneira que ele ficou sem ar. Falou mais de 7 vezes que ele estava sem ar. O policial não deu atenção e ele morreu. Você acha que isso é uma ação meramente por motivação humana, meus irmãos? Quero te falar, não é, tá? Mas em Tiago 3 fala o seguinte, que a sabedoria desse mundo, ela primeiramente é humana, depois ela é terrena, e numa última instância ela é demoníaca. Então essas ações, coisas que para nós são absurdas, elas são motivadas pelo mundo espiritual. Há uma luta acontecendo pela sua vida nesse momento agora. Anjos do Senhor estão batalhando pela sua vida. Não despreze essa realidade espiritual, tá? Por isso que as nossas armas são espirituais em Cristo. Quarto ponto, né? Quarto princípio que você deve extrair desse texto: compartilhe a visão com o seu corpo. Ezequias, depois de ter tomado essas 3 medidas, chama os seus sábios, os seus príncipes para a praça e traz a visão para eles, né? Versículo 6, olha que lindo esse discurso, ele serve para a nossa vida hoje.
Ouça isso aqui. Versículo 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. O poder dele é somente humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para ajudar a travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança, com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então você entendeu que você está numa batalha e que as armas que você vai lutar não é humana? Ezequias entendeu isso. E aí o que ele faz? Ele chama aqueles que talvez não tenham entendido, ou que estão juntos com ele na luta, e compartilha essa visão, meus irmãos. Então faça isso com as pessoas da sua casa, faça isso com o seu conselho, compartilhe a visão. E por último, e quinto ponto, creia, tenha fé. Sabe por quê? Quando a gente luta num ambiente espiritual, a única coisa que pode nos salvar e nos manter firmes diante de uma ameaça que nós não damos conta, diante de uma ameaça que não vai se abater só com a nossa força, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Esse homem Ezequias chama o profeta e clamam a Deus, arma espiritual, totalmente, integralmente cheio de fé. A fé não é para te livrar dos problemas, mas é para te ensinar a passar pelos problemas de maneira digna, como Cristo fez. Deus envia um anjo. Então você está achando que o que vai te livrar do coronavírus é ficar em casa, é se isolar das pessoas, você está enganado. O que tem te livrado é o anjo do Senhor, é a mão poderosa de Deus, é a mão poderosa de Deus. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A luta desse homem que morreu nos Estados Unidos não era contra o policial, mas contra os demônios que fizeram morada nele, contra os principados e potestades que têm dominado esse mundo. Nós não podemos nos esquecer disso jamais, meus irmãos. Nossas armas são espirituais em Cristo. Israel lutou com uma arma espiritual. Eu quero te fazer uma pergunta, responde também no chat. Israel lutou contra os assírios? Se você respondeu que não, você está errado. Israel lutou contra os assírios. É porque na nossa mente lutar é pegar uma espada e matar o próximo, aquele que nos ofende. Não, meus irmãos, o caminho é o amor. Israel lutou com armas espirituais em Cristo. Amém? Israel lutou. Sim, mas lutou com a arma correta. E aí, meus irmãos, eu queria concluir, te trazendo essa visão. O que você pode fazer nesse tempo? Primeiro, conselho: não alimente o inimigo em segundo. Fortaleça suas defesas. Efésios 6. Compartilhe a visão com seu corpo e tenha fé. Aqueles que não estão firmados em Cristo cairão. Os povos idólatras cairão diante da Síria. A Síria representa todo esse mal que está aí à nossa porta. Quem não estiver firme em Cristo cairá. Mas 1000 cairão à minha direita, 2000 cairão à minha esquerda, mas eu não cairei. Então não olha para o seu vizinho, não ache que porque alguém morreu da família dele, alguém está passando fome perto de você, isso vai acontecer com você. Não vai. Desde que você tema ao Senhor e tenha a sua esperança nele. Amém? Glória a Deus. Tem 2 recados antes que acabe aí a transmissão. Então, você fica firme. Se você tem alguma dúvida, tem que fazer um pouco correndo, porque realmente é corrido. Mas, seja firme aí. Quer dar seu dízimo? Nós vamos colocar as contas. Tem agora PicPay. Então, fala com o seu líder. Você tem 1001 maneiras de fazer isso. Continue fiel. Tema ao Senhor.
e você não vai cair. Hoje nós temos culto infantil logo às 11 horas, tá? Pelo Hangouts. Se você não recebeu o link está sendo enviado no grupo de pais do Ministério Infantil. Se você não está no grupo, não recebeu, peça em inbox ou no WhatsApp ou onde você quiser, nós vamos te mandar, tá? Mas faça isso agora, tá? Quarta-feira, live especial, né? Nós vamos começar uma série de lives especiais. A primeira agora é quarta, vocês vão ter que me aguentar de novo, mas por sorte tem o pastor Vivaldo aí, que é um cara que todo mundo ama, né? Então, aí, ó, que beleza. Meio a meio, né? Amor e ódio, mas é isso. Amor para ele, não, enfim. Então vamos lá, nós vamos discutir sobre a queda humana, vai te ajudar a entender muito do que está acontecendo, tá? Na próxima semana, dia 7, feijoada solidária, tá? Feijoada topíssima. Meu grande brother, chefe e empresário, marido aí da Daniele, Marinho, né? O cunhado do Rafael Cabral. Primeiro a gente elogia, depois a gente entendeu, né? Mas é isso aí, ele vai fazer uma feijoada especial, tá? Marmitex maior do que o que nós já fizemos até hoje, R$12. Contribua, ajude a gente a ajudar as pessoas que têm necessidade nesse momento. Beleza? Abraço. Continue firme em oração para Rafinha. Talvez você está achando que o problema dela não tem solução. Eu quero te falar. Nossas armas são espirituais em Cristo. O mesmo anjo que livrou Israel aquele dia vai livrar Rafinha. Tá bom? Se essa for a vontade de Deus, vai livrar ela para aqui ou para a glória. Nós cremos que aqui, que essa menina tem um propósito aqui e que ela é voz de Deus aqui para uma geração. Amém? Mas Deus é a palavra final e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então ore incessantemente. Aproveite essa quarentena para você se aproximar mais de Deus, meu irmão. É para isso que serve. Glória a Deus, até a próxima semana e que a paz do Senhor Jesus seja com você. Pequenos grupos, live quarta, comunhão, não fique isolado totalmente. Tenha relacionamento com aqueles que são da sua intimidade, tá? A sua vida está na mão de Deus. Não faça extravagâncias, tá? Não faça acumulação de pessoas, juntamento inútil, mas tenha comunhão com aqueles que você precisa ter. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor compartilhou no nosso coração e nos colocamos inteiramente à sua disposição para que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja conosco. No nome de Jesus, abençoa cada um, Pai, para que seja agora um multiplicador dessa palavra nos seus ciclos de relacionamentos. Pai. No nome de Jesus, amém.